Olá, turminha! Essa aula é destinada aos alunos do sexto A, da professora Ângela, e aos alunos do sexto B, da professora Virna, tá? Eu sou a professora Ângela e neste vídeo vamos aprender um pouco mais sobre as estruturas do interior da Terra que estão na apostila de vocês na página 51, ok? Bom, para começar, eu fiz de massinha uma Terra, um planeta Terra, tá? E eu vou explicar para vocês porque a minha capacidade de modelagem é bem primitiva, tá? Então, em marrom, corresponde toda a parte de oceano, tá bom? Na verdade, aquilo que está por baixo do oceano, que é a nossa crosta terrestre. E que está em verdinho são os continentes e os polos, tá ok? Se nós pegarmos um fio dental e cortar a Terra, isso não é muito fácil de fazer assim no alto, sabe? Normalmente eu faria isso num apoio, mas aí vocês não conseguem ver. Então, ó, vou cortar e tcharam! Olha só. Então eu vou explicar para vocês, tá? Ó, vou colocar bem perto da câmera, peraí. O que vocês estão vendo aqui, ó, em azul, em verde e marrom, corresponde à parte mais externa do nosso planeta, que é a crosta terrestre, é aqui onde nós estamos, tá? Onde tem os oceanos, onde tem montanhas, a nossa casa, onde a gente anda, tem rua e tudo mais. É a crosta, tá? A crosta terrestre, ela tem de 40 a 100 quilômetros de profundidade, ou seja, se eu pudesse pegar daqui de cima e fazer um buraco até onde tem o limite aqui do marrom com o rosa, teria variando aí de 40 a 100 quilômetros de profundidade. Só que olha só, tem os lugares lá no fundo do oceano que são mais fininhos. Olha só a crosta aqui como ela é fininha, fininha, fininha. Pode chegar a aproximadamente 10 quilômetros de profundidade apenas, tá? Logo abaixo nós temos o manto. E aí nós temos o manto superior e o manto inferior, tá? Então, tá vendo aqui que eu tenho duas cores? Eu espero que vocês consigam enxergar essas duas cores. Aqui embaixo acho que dá pra ver melhor, ó, por causa da luz. Então, eu tenho um rosa e um roxo, tá? São os dois mantos, o manto inferior e o manto superior, tá? Eles estão logo abaixo da crosta. E eles têm aproximadamente 2.800 quilômetros. Então, se eu pegasse aqui do limite do manto com a crosta até aqui, o limite do manto com o núcleo, nós teríamos aqui de extensão de profundidade aproximadamente 2.800 quilômetros, tá? E detalhe, a temperatura é mega blaster quente, chega a 1000 graus Celsius, tá? Muito quente. E eles estão numa consistência pastosa, sabe aquele creme? Uma consistência como se fosse a massa do bolo. A mãe bateu os ingredientes e não colocou no forno ainda. Ele tem aquela consistência de massa de bolo, tá? E aí, mais interno, eu tentei fazer em duas cores, mas misturou. Mas era pra ter duas cores aqui. Então, era pra ter... aqui, ó, dá pra ver, ó. Ó, tá vendo aqui bem de levezinho? Aqui tem um limite. E aqui vem o restante, tá? Dependendo de como a gente pega a luz, dá pra ver alguma coisinha, tá? Então, toda essa parte que vem em tom amarelo corresponde a núcleo, tá? E o núcleo, ele tem aqui dentro, a maior parte dos seus componentes é ferro e níquel. Detalhe, o ferro e o níquel, eles vão estar no estado sólido, tá? E toda essa parte amarela que corresponde ao núcleo,
ele não fica parado, ele fica mexendo, ele fica se virando. Imagina assim, ele ficar mexendo assim. Mas só o núcleo, só essa parte amarela aqui, que fica girando assim, ó. Mas ele gira de uma velocidade tão lenta, tão lenta, tão lenta, que ele leva 300 milhões de anos para dar uma volta. Esse ponto aqui, ó, fazer uma volta e chegar aqui de novo. 300 milhões de anos. Então imagina como é lento, tá? Outra coisa, por causa desse movimento, mesmo que lento do núcleo, ele mexe com o magnetismo da Terra. Sabe quando a gente pega a bússola e a bússola aponta pro polo norte? Então, é porque lá tem o maior ponto de magnetismo da Terra, certo? O movimento desse núcleo altera esse ponto de magnetismo, tá? Outra coisa importante é que se eu pegar daqui, do limite do núcleo com o manto, tá? Do núcleo até o centrinho de tudo aqui, ó. Ele vai ter aproximadamente 3.480 quilômetros. Esse pedacinho aqui, certo? E vai estar muito mais quente do que o manto. Eu falei para vocês que o manto ele teria até 1000 graus, certo? O núcleo ele tem até 6.000 graus Celsius. Ou seja, é quente pra caramba, né, gente? Olha só. Agora, como que os cientistas sabem de tudo isso? Porque se é tão quente, como é que chega até lá, né? Alguém, será que algum dia conseguiu perfurar tudo isso? O máximo que já conseguiram perfurar, ó, então que eu tenho a crosta, certo? Se eu pegar daqui e fazer um buraco, o máximo que conseguiram perfurar foi 12 quilômetros. 12 quilômetros é um buraquinho insignificante, perto de toda a extensão que tem aqui, né? Perfuraram 12 quilômetros apenas. Não conseguem perfurar mais do que isso. Só que o que a gente não contava, né, que eu não tinha explicado para vocês ainda, é que existem os vulcões. E o que sai de dentro dos vulcões? Óbvio, o que sai de dentro do vulcão é o conteúdo que está aqui, ó, no manto, tá? Então, imagina o seguinte, eu vou modelar agora bem rapidinho o vulcão aqui para vocês, ó. E a gente abre esse, vou pegar esse outro que tá mais bonito, né? Gente, misturei as cores da massinha tudinho. Minhas filhas vão me matar. Ó, vamos ver se dá pra entender. Então imagina que aqui, ó, tá vendo? Faz uma montanha, subiu. E tá da mesma cor, certo? Faz de conta que é um vulcão. E esse vulcão, quando ele fica ativo, quando ele entra em erupção, o que está aqui sai, certo? E aí, os cientistas têm contato com o conteúdo que está aqui dentro da Terra. Aí eles recolhem amostras dessas lavas, levam para os laboratórios, estudam, pesquisam e chegam à conclusão de tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Entenderam? Fácil, né? Bom, é isso. Está na página 51 da apostila de vocês, tá? Beijo!